Tira as sandálias de teus pés, porque o solo em que estás é sagrado. Sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Feliz sábado a todos. Eu queria agradecer o convite que me foi feito e advertir de que hoje, na verdade, eu não vou fazer um sermão. Eu vou me deter a fazer uma breve meditação em função, primeiro, que nós estamos já num tempo já avançado, e depois de que, infelizmente, quando o Álvaro conseguiu me contactar, já era quinta-feira à tarde. E eu dei aula a tarde toda, depois tive que preparar a prova para sexta-feira, depois corrigir as provas de sexta-feira, dar aula pela manhã toda e chegar em casa desmaiar e hoje de manhã acordar para poder falar um pouco para vocês. Então me perdoem se eu não responder às expectativas das apresentações. Agradecer a deferência que a professora doutora Cláudia fez na oração e que a Jane fez. Não é tudo isso que vocês estão pensando não, mas nós vamos fazer uma pequena meditação. Êxodo capítulo 3, verso 1 ao verso 14, um dos textos que me parecem ser mais importantes da Bíblia, dos textos mais conhecidos, e eu tenho me apercebido de que nós precisamos voltar aos textos conhecidos da Bíblia. Há aquelas verdades que muitas vezes nós sabemos, mas não refletimos sobre. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 14, nos conta uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Ali nós temos o encontro de Moisés com Deus, um dos encontros mais marcantes da Bíblia. Capítulo 3 começa com, no primeiro verso, com uma cena que ela é, no mínimo, inusitada. Observem bem. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Pastor, o que é que esse verso tem de inusitado? Esqueça o que você conhece sobre esse texto e comece a raciocinar dentro do contexto da Bíblia enquanto literatura. Uma pessoa que não tivesse muita compreensão espiritual da Bíblia e começasse a ler a Bíblia, viria no início do livro de Êxodo, Moisés sendo tirado por Deus, livrado por Deus de ter morrido quando o faraó resolveu matar todos os meninos hebreus. E ele é colocado num cesto e é tirado por Deus ali e dado pela providência divina à sua mãe, a fim de que, embora todas as circunstâncias não permitissem, ele pudesse aprender de sua mãe, enquanto serva, os caminhos de Deus. E Moisés aprendeu tudo a respeito do Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas quando Moisés começou a ficar um pouco maior, a filha de Faraó, que havia adotado Moisés por providência, pega esse indivíduo que tinha uma formação religiosa sólida do Deus de Israel e o leva para onde? Para a casa de Faraó. E qual era o futuro de Moisés aos olhos da sua mãe? Moisés seria apenas, então somente, Faraó do Egito. E aí vamos pensar só um pouquinho. Qual é a formação que Moisés recebe lá na casa de Faraó? Às vezes a gente pensa que a formação de Faraó era uma formação simples, como os políticos de hoje. Qualquer analfabeto, me permitam e me perdoem, pode ser presidente do Brasil. Qualquer pessoa, sem nenhuma cultura, pode ser escolhido. Mas para ser faraó do Egito, não. O faraó do Egito, ele tinha uma formação que começava quando ele era criança e durava anos e anos e anos e anos na melhor instituição de ensino da antiguidade. Os babilônicos eram um povo extremamente culto. E Moisés teve que aprender diversas ciências. Se Moisés vivesse hoje, Moisés teria sido enviado com mais ou menos 16 ou 17 anos para Harvard, a fim de fazer não apenas um doutorado, mas alguns. E na escola de formação de Moisés, eu quero chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, Moisés precisava aprender oratória. Na antiguidade clássica e na antiguidade semita,
Nenhum líder era respeitado se não soubesse falar. Moisés sabia falar e muito bem. E não apenas em língua cuneiforme, mas também em língua hebraica. Prova disso é que quando você lê o Pentateuco no original, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas você nota que o Pentateuco não foi escrito por qualquer um, não. Moisés escreveu num hebraico muito bem feito. E ele dominava tanto a prosa como a poesia hebraica. Quanto mais a língua dos caldeus, se ele precisava ser treinado para dominar sobre os caldeus. Um segundo detalhe extremamente interessante, além de matemática, astrofísica, medicina, que ele tinha noção, Moisés precisava dominar a arte mágica dos babilônios, ou melhor, dos egípcios. Os egípcios, eles eram um povo místico por formação, e Moisés teve que estudar a literatura mística dos egípcios e conhecer os encantamentos do Egito. Prova disso, na formação do faraó, é que quando Moisés tinha o seu embate com os sábios do Egito, o faraó, avô de Moisés, lembra logo: ah, você sabe fazer esse tipo de encantamento? Peraí, os meus sábios também sabem. Não foi à toa, não. Ele conhecia os livros de magia do Egito e ele sabia o que os sábios poderiam fazer. Então o faraó diz: olha, traga-me os sábios, porque eles sabem fazer também, e eles vão fazer aqui. E eles fizeram. Moisés então conhecia muito bem como falar, e Moisés também sabia muito bem os encantamentos dos egípcios. Guarde esses dois aspectos. Agora me diga uma coisa: para que cargas d'água um indivíduo com essa formação, com PhD em Harvard da época, está no início da narrativa tomando conta de ovelha no meio do deserto? Não é uma incongruência. Se eu fosse Deus, me permitam a força da expressão, eu nunca mandaria Moisés para tomar conta de ovelha. Depois de ter permitido que ele fizesse PhD em Harvard, vai ele tomar conta de ovelha no meio do deserto. Moisés provavelmente sabia vários idiomas, e a única coisa que ele ouvia todos os dias, pela manhã, pela tarde e pela noite, era o uníssono do balido das ovelhas. E aí eu fico perguntando: o indivíduo que dominava a astrofísica, a astronomia, a matemática e a medicina, não tinha com quem discutir sobre isso, só tinha ovelha. E que coisa enfadonha, imagina, tomar conta de ovelha. Tudo bem que elas são bonitinhas, fofinhas, gordinhas, mas elas só fazem um único som. O dia todo. E o meu amigo Moisés foi para o meio do deserto tomar conta de ovelha, e passou não apenas uma semana de estágio, não, mas alguns anos. Quando o pobre do Moisés já estava esquecido de como é que era a astronomia, a astrofísica, a filosofia, a economia, a política, a medicina e todas as outras formações do faraó, então, um belo dia, ele está tomando conta das ovelhas e resolve ir para o outro lado. Então, agora no verso 2 você vê a consequência da história. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu, embora a sarça que estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Diz aqui a minha versão. Moisés pensa: que impressionante. Pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Note o espírito científico, né? Rapaz, observe. Tem uma sarça ali e no fogo, e a sarça não queima. Como um bom físico formado na faculdade do Egito, Moisés sabia uma lei elementar: o fogo consome a sarça. E a sarça é um dos arbustos mais frágeis. O botânico, Moisés, sabia disso. E ele olha de longe e vê: peraí, tem alguma coisa de estranho ali. Está tacando fogo e a sarça não queima. O espírito científico, então, voltou a Moisés. E Moisés deixa as ovelhinhas de lado e vai até onde a sarça está ali queimando. O fogo está ali, mas não queima. Quando Moisés se aproxima da sarça, aí ele ouve então a voz de Deus. Olha o verso 3. O verso 4. O Senhor viu que ele se aproximava para perto, e então no meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Deus havia tirado aquele indivíduo, permitido que ele não morresse.
Deus o havia enviado para conhecer a sabedoria dos pagãos. Deus depois tinha pego esse indivíduo e tinha mandado para o meio do deserto. E no meio do deserto, em meio às ovelhas, Deus sabia exatamente quem era Moisés e o chamou pelo nome. Você já se sentiu não muito bem utilizado? Você já sentiu algum momento da sua vida, uma situação que você diz assim, mas eu me preparei tanto para fazer tanta coisa e estou aqui. Eu queria fazer tanta coisa para Deus, mas na verdade não está nada acontecendo, até no meu próprio trabalho. Eu estudei fora, estou aqui, tenho todo o preparo, mas essa empresa não está rendendo como deveria. Fique calmo, Deus sabe quem você é. Amém. E Ele está guardando você para a hora correta. Amém. E quando Moisés ouviu o seu nome, e aqui eu fico imaginando, porque Deus falou com Moisés em hebraico. Moisés fez, rapaz, agora o negócio pegou, porque agora eu já sei quem é que está falando. Porque no meio do deserto, do lado de um bocado de ovelha, como é que essa sarça sabe o meu nome? Então Moisés disse, olha Senhor, eu estou aqui, sou eu. E eu fico imaginando o que passou pela cabeça de Moisés nesse momento. Mas Moisés se aproximou. E ele vai então ali para tentar descobrir o que está acontecendo, e ele ouve de Deus o seguinte, no verso 5. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. No mundo moderno nós estamos acostumados, em função das igrejas na atualidade, a achar que Deus chama qualquer um, de qualquer forma, e você vem de qualquer jeito, porque Deus lhe aceita. Deus sabia quem era Moisés, Ele tinha uma missão para Moisés, Ele tinha um chamado para Moisés, Ele chamou Moisés, mas quando Moisés foi de qualquer jeito, Deus disse, epa, pare, tire a sandália, porque aqui o terreno é diferente. Eu gostaria de advertir a mim e a vocês. Quando Deus lhe chamar, não vá de qualquer jeito. Não confunda sagrado e profano. Não confunda a igreja com o mundo. Não venha com a mesma forma de pensar que você tem lá fora, porque aqui o terreno é outro. E aqui Deus só aceita aqueles que tiram as sandálias. Na antiguidade, apenas os escravos usavam a sandália. Não usavam a sandália. Os homens livres usavam a sandália. Você sabe qual é a grande tradução dessa mensagem? Você quer se encontrar com Deus? Aprenda a servi-lo. Moisés, tire a sandália. Agora volte ao contexto mais amplo. O homem foi criado para ser faraó do Egito. E Deus está dizendo, não, mas agora você vai se tornar diante de mim um servo. Tire a sandália. E se você não quiser, não se aproxime. E a Bíblia diz que quando Deus disse depois o nome, Moisés temeu olhar para Deus. Então venha também de cabeça baixa, viu? Cuidado com quem você está se aproximando, porque o terreno é santo. E Deus não aceita que você venha de qualquer jeito, não.